Olá, amigos, tudo bem? A Era Virtual hoje apresenta para vocês o livro Gênesis, do Sebastião Salgado. É uma obra maravilhosa. Depois eu vou falar um pouco sobre o estado físico do livro, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Sebastião, porque isso aqui é parte da vida dele, né? Então eu vou ser breve, para que o vídeo não fique muito extenso. Muito bem, Sebastião Salgado é um fotógrafo renomado internacionalmente, enfim. Ele, com fotografias preto e branco. Ele é um mineiro de Aimorés, bem no interior de Minas. Ele nasce lá e vai estudar economia, se forma em Vitória, no Espírito Santo, e lá ele conhece a Lélia, que é a sua parceira até hoje, que, aliás, a Lélia, as fotografias dos livros, são de Sebastião, mas toda a editoração, a parte gráfica, tudo é da Lélia. Na realidade, ela é editora, né? Bom, voltando lá, os dois, eles se formam, vão para São Paulo, ele vai fazer doutorado em São Paulo. Em seguida, eles eram militantes políticos e decidiram ir para Paris, a viver na clandestinidade aqui no Brasil. Bom, chegando em Paris, ele trabalha. Depois, em seguida, ele faz mais um mestrado, em seguida ele vai para Londres, trabalhar na Organização Internacional do Café. E nesse trabalho ele viaja muito, principalmente para a região da África. Ele fotografa, mas de qualquer forma, ele guarda as fotografias, ele fotografa, né, para ele também. Agora, abrindo parênteses, ele disse que no momento que ele viu a Lélia, ele fotografou a Lélia numa janela, ele disse que a vida dele mudou, né? E aí ele abandona a fotografia, a economia, e passa a viver de fotojornalismo. Ele trabalha para algumas agências, aí ele volta para Paris, deixa Londres, né, na Organização do Café, e passa a trabalhar por conta própria, trabalha em diversas agências. Mas aí em 81, ele vai fotografar os 100 anos, os 100 dias do Reagan, presidente dos Estados Unidos. E aí ele foi, né, foi o chamado pulo do gato, que no momento que ele está fotografando no hotel, o Reagan sofre um atentado, um tiro, exatamente no momento, ele pega o tiro. Dali ele ganhou uma boa grana e a vida deles financeiramente se deslanchou. Aí ele aí ele abandona tudo e passa a viver literalmente da fotografia. Ele vai então para a África, leva acho que em torno de 6 anos mais ou menos, viajando para a África. Agora, lembrando o seguinte, o planeta inteiro tem em torno de 170 países. Ele conhece em torno de 120 a 130. Bom, ele viaja, leva esses 6 anos viajando, que foi um projeto chamado Êxodos, que é transformado num livro anterior ao Gênesis, que é este. E ele viu muitas mazelas, ele viu muita desgraça, muita pobreza, o processo migratório, fugindo das guerras, enfim. Esse que ele ficou tão deprimido que ele quis abandonar a fotografia, né? E perdeu até a vontade de viver. Nesse meio tempo, o pai dele passa a fazenda, Vulcão lá em Aimorés, para ele. E a fazenda, a criação de gado, estava completamente devastada. E aí eles pensam, a Lélia pensa num projeto de reflorestamento dessa Mata Atlântica. Aí eles entram, fundam o projeto, o Instituto Terra. Fazem como é que chama? Uma sigla, esqueci, de proteção ambiental, né? A reserva particular de proteção natural nessa região, nessa fazenda. E eles têm uma série de incentivos do governo e várias entidades, enfim. Ele começa o processo de reflorestamento e ele começa a renascer junto com esse processo. Eles, quando eu falo eles, porque ele e a Lélia são parceiros em tudo. Bom,
ele começa a ganhar vida novamente, porque ele vê que uma planta pequenininha, os pássaros começam a voltar, as abelhas, os mamíferos, os x-lagos, enfim. Ele vê a vida renascer. Aí surge um outro projeto, que é a Gênesis. Gênesis. E ele leva 8 anos viajando pelo planeta. Ele vai do Ártico ao Antártico, à Antártica. E roda esse mundo todo. E ele vê que ele diz que nós todos pertencemos a uma célula só. Ele quis justamente, ele achava que o planeta estava todo devastado. Não, ledo engano. 46% do planeta ainda está como no primeiro dia, como no início, como na Gênese. Não é? E aí nós vamos mostrar um pouquinho do livro, das fotos que ele fez. Viu, Pedro? Então, esse livro, essa aqui é uma sobrecapa, não é? A capa original está aqui, original não, esse também é. Uma sobrecapa. Na realidade, este livro está sem uso. O manuseio dele, quem fez fui eu. Né? É todo, olha lá, todo em papel couché acetinado. Ele é uma edição de 2013, da Taschen, editora alemã. Né? E eu separei algumas fotos interessantes. Essa aqui é de uma baleia, né? Uma baleia, me parece que é a maior baleia do mundo. Nós temos aqui, é uma pata de uma iguana. Esta tribo aqui vive lá na África, completamente pura, né? Sem contato nenhum com o branco. Esse aqui que é uma gracinha. Isso aqui é na Sibéria. É um povo, um grupo chamado Nemets. E nesse momento que ele fotografou, ele viveu 47 dias com essa tribo, né? Lá na Sibéria. Ele levou 47 dias sem tomar banho, porque 40 graus abaixo de zero. Para se beber alguma coisa, para se cozinhar, tinha que quebrar o gelo, né? Para descongelar, enfim. Ele disse que o problema aqui era as hienas, porque as hienas têm um déficit grande de sais minerais, então o problema é a hora que ele fazer xixi, era complicado. Né? Eles são nômades, é um povo nômade. Essa aqui é uma tribo lá do Alto Xingu. Essa aqui é muito interessante. Essa aqui é chamada de Zói. Essa aqui é a mais interessante que eu acho. Assim, tá aqui. Aqui, Pedro, chega bem perto. Essa tribo aqui, com esse cone chamado de Zói, vive lá no norte, lá de Santarém. É uma tribo curiosa, porque ela foi vista pela primeira vez pelos jesuítas no século XVI. Depois ela desapareceu. Então muita gente achava que era uma ficção, que não eram tribos verdadeiras. Agora, nos anos 90, elas foram localizadas novamente. Não tem contato nenhum com o branco. Ele teve uma autorização da FUNAI para viver durante 2 meses com essa tribo. Eles são coletores. A única cultura deles é a mandioca. A única cultura é a mandioca. Que eles misturam a massa castanha do Pará, mistura com a farinha de mandioca, e é de uma reserva energética fantástica, e eles conseguem passar um dia inteiro só com aquele... Olha, as mulheres belíssimas, olha lá essa tribo, que maravilha. Bem, eu adoraria mostrar, mas não dá, porque o tempo é curto, né? Esse livro está na Era Virtual Livro, a contracapa aqui, né? A capa posterior com a iguana. E ele fala muito não posso esquecer disso, do arquipélago de Galápagos, que é de uma biodiversidade fantástica, ainda pura, né? É um laboratório vivo de biologia, né? Que fica na região do Equador. O que tem seu Equador? Bem, esse livro está na estante virtual, aqui mesmo no YouTube. Vocês vão ver contato, WhatsApp, está tudo lá. Nós estamos no Facebook, Instagram,
Enfim, né? Eu procurei ser o mais rápido, breve possível, porque o tempo é curto, né? Então, me despeço de vocês e agradeço e até a próxima.